E está começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Nelore Eringia, Nelore Capixaba, ACNB, Biosanto e Solar Prime. Grandes parceiros que estão aí, acreditando no nosso projeto. Para gravar o episódio de hoje, pessoa ilustre, eu que estava com vontade de convidar ele já há algum tempo, né? Eu acho que é uma referência quando você é pecuarista e consegue colocar o seu produto, a sua marca no mercado. A gente está falando da Arroba Montanha, uma marca que está tomando conta do Espírito Santo, das regiões vizinhas. Eu estou conversando com o Caio Vandelrey. Muito bom estar recebendo você aqui e a gente vai falar bastante sobre esse sucesso todo de vocês. Mas primeiro, vou pedir para você se apresentar para a turma do Agronegócio Podcast. Muito obrigado, Valfredo, pelo convite. É sempre um prazer para a gente falar sobre um tema que a gente ama, que a gente gosta, está enraizado aí na nossa família, na nossa cultura. Então, meu nome é Caio Vandelrey, sou pecuarista, engenheiro florestal de formação, pós-graduado em gestão de negócios e toco a Arroba Montanha, que é a nossa marca de carne de sol, que foi desenvolvida com o seguinte lema, né? A gente fala que nós somos a melhor carne de sol do mundo. E sem falsa modéstia, é isso que a gente busca fazer, né? E é nisso que a gente acredita. Então, a gente investe em tecnologia, conhecimento, a parte intelectual, consultoria, tudo que está ligado aí ao mercado, desde fazenda, processos industriais, maturação, embalagem e atendimento ao consumidor, né, ao cliente final. A gente quer que a pessoa que adquira os nossos produtos tenha uma experiência perfeita e para isso a gente está preocupado até o ponto que ele vai preparar lá, como ele vai preparar essa carne, essa proteína, para ter o melhor possível daquela carne ali. Daquela experiência. Exatamente. Muito bacana. Eu acho legal e extremamente valoroso, porque, a meu ver, não tem maneira de você agregar mais valor ao seu produto do que você completar o ciclo, né? Criar sua marca e colocar ela de maneira bem consciente e posicionada no mercado, né? E vocês estão fazendo isso muito bem. Você é a quarta geração, ele estava falando, é a quarta geração de pecuaristas, né? Sua família é da região de montanha mesmo. Da região de montanha. A gente é a quarta geração, né, de pecuarista. Dos meus avós, dos 4 avós, temos 3 avós baianos, aí minha mãe é baiana, de Macarani. Então a carne de sol sempre esteve a terra do boi. Terra do boi, região sul da Bahia ali, bem forte, região Macarani, Tapitinga, terra do boi. Exatamente, a gente tem parente lá até hoje, inclusive, que mexe com boi também. Então a gente sempre teve isso no nosso dia a dia. A carne de sol sempre foi um alimento ali que não era algo que, vamos comer de vez em quando, era um prato diário mesmo. A gente comia durante a semana, final de semana, e aí variações de cortes e preparos, né? Mas era algo muito presente na nossa vida. E eu construí a história justamente porque aquilo ali estava muito ligado à nossa história. Os meus avós trabalhavam tinha um bar na Feira Agropecuária lá de Montanha e participaram de feiras como hoje existe a Sabores da Terra, que tem aqui em Vitória, ali na Praça dos Namorados, eventualmente. E apresentava esse produto, essa carne de sol de montanha, e a gente teve lá um movimento baiano mesmo, nordestino, de pessoas que chegaram lá em montanha, foi emancipada na década de 60, e como eu estava te falando, eu fui para a faculdade, fiz faculdade no Rio de Janeiro, e onde a gente levava, eu sempre levava, né, a carne de sol, fazia um sucesso danado, e todo mundo falava, pô, que carne boa, que diferente. E aí associava com carne seca, que também era o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Depois eu vou pedir para você explicar. Eu quero que você explique esse processo. Exato. Então, a marca surgiu dessa revenda inicialmente para ter uma coisa ali, uma coisa extra, uma renda extra. E eu enxerguei uma oportunidade de negócio quando eu vi que precisava de padronização, de qualidade, de informar o cliente o que é aquilo ali, qual é o diferencial.
Comecei a fazer cortes especiais, comecei ali em 2011 aproximadamente, vi no YouTube um cara chamado Marcos Bassi, que foi um precursor dos cortes especiais no Brasil, uma figura que ficou muito conhecida. E eu falei assim, pô, vamos fazer isso aqui de sol, o que que vai dar? Um T-bone de sol, um prime rib, um prime steak, isso ali em 2011, 2012. Então aquilo chamou a atenção do público ali, e a gente foi aí investindo bastante em qualidade, certificação, inspeção, fomos para São Paulo, para os Estados Unidos, para a Argentina, os melhores restaurantes do mundo, fomos lá em Nova York, no Peter Luger. Então, assim, como eu falo, né? Tem que conhecer o seu mercado, você tem que saber onde é que você está entrando, né? Exatamente. Então, assim, qual o parâmetro que eu tenho para falar que a minha carne é a melhor carne de sol do mundo? Se eu não tiver acesso às melhores carnes do mundo. Sim. Então, fomos olhar para a matéria-prima, né? Vamos olhar primeiro para a matéria-prima. Sem uma matéria-prima bacana, eu não faço uma carne de sol bacana. Eu falo que o nosso processo, ele melhora a matéria-prima, mas não corrige uma matéria-prima ruim. Se eu tenho uma matéria-prima ruim, eu não vou ter uma carne de sol de excelência. Isso é uma coisa que a gente tem um diferencial muito grande nisso, né? Porque carne de sol é muito tradicional, mas ela é muito ainda enxergada como um custo de oportunidade. O cara tá lá com a carne que tá chegando no vencimento, vou colocar Tá meio encalhado, corte dianteiro que talvez não é tão macio, ele vai botar um sabor diferente nela. É isso aí, e comercializa. E tá tudo bem, é ótimo também, e é bacana. Mas a nossa pegada é diferente, né? A gente... Aí eu vou te perguntar uma coisa. Como é que é exatamente o processo? Porque tem gente que imagina que é só, vou salgar a carne. Não é assim. Né? O processo da carne de sal de montanha, ela é diferente. Eu já ouvi dizer, tem gente que fala carne de sol. Tem diferença? Isso existe? É tudo a mesma coisa? Não é? Ou cada região fala alguma coisa? Me explica. A carne de sol, se a gente for olhar aí a nível Brasil, a gente tem umas singularidades para cada região. Aí tem lugar, se você for ali para o Goiás, o pessoal fala carne oreada. Se você for para Minas, o pessoal fala carne 2 horas. Tem lugar que é carne de sal. Exato. Carne de sol, sabe? Então tem essa variação de nomenclatura. E o processo, como é um processo artesanal, eu falo assim, toda artesanalidade, ela leva a assinatura do artesão. Sim. Certo? Então, vou dar um exemplo que a gente tem muito aqui no Espírito Santo, que é o Socol. Então você vai ter lá o Socol de marcas diferentes, então um vai ter mais uma pimentinha do reino a mais picante, o outro menos, um tem uma pegada com gordurinha a mais. Então existem essas pequenas variações dentro do mesmo produto. E com a carne de sol não é diferente. Mas aí falando agora do nosso processo em específico. A gente trabalha com a cura leve, a gente usa um sal de parrilha, de 1h30 a 2 horas de sal, depende do corte, um corte com osso, um corte sem osso, um corte com mais gordura. Quando você vai para um corte como o filé mignon, por exemplo, ele absorve muito, porque ele não tem gordura nenhuma, a fibra dele é mais espaçada, é um corte mais macio, então tem que ter um cuidado a mais para não chegar muito ponto de sal. E tudo com temperatura controlada, isso faz com que a carne perca menos líquido durante o processo. Isso é um diferencial muito grande, né? O que eu estava falando aqui mais cedo. O fato da gente ter se debruçado sobre o desafio da legalização, né? E a gente partiu para inspeção e garantir que aquele produto ele passa por todas as normas, análise laboratorial e etc. Isso fez com que a gente entendesse dentro da ciência, né, cientificamente, por que a nossa carne ela vai ficar mais macia, ela vai ficar mais suculenta, ela vai ficar mais saborosa. Então, o nosso processo de cura, apesar de ser leve, ele é feito numa temperatura muito baixa, a carne no máximo até 4 graus de temperatura positiva. Isso vai fazer com que ela penetre o sal, mas perca menos líquido. E o líquido que fica, por conta do sal, ele vai ficar mais preso na célula da carne. Então, quando você for preparar lá a sua carne, seu steak ou outro corte, ela vai desidratar menos do que a carne fresca que não passou pelo nosso processo. Sim.
Então, veja, a minha carne de sol acaba sendo mais suculenta do que uma carne que não passou pelo nosso processo por conta da particularidade do nosso processo. Então, Agora, o processo de vocês, porque, poxa, eu rodo na região de montanha ali há muitos anos, mais de 20 anos, né? E, sinceramente, eu nunca comi carne de sol tão saborosa quanto as que a gente come em montanha, nos restaurantes ali, que muitas vezes dos mais simples. sim. A gente observa, cara, tem um gosto diferente. É algo que você vê. Olha, tem época do ano que eu fico longe, eu fico tempo sem ir à montanha e vejo, cara, eu tenho que ir à montanha, tenho que ir lá comer uma carne de sol. Carninha de sol. Impressionante. Você não tinha aberto a sua loja ainda na Praia do Canto. Agora tem opção, né? Mas isso é verdade. O processo que você faz é diferente do processo que tradicionalmente as pessoas fazem em montanha? Tem alguma diferença? Pouca diferença, Você melhorou o processo? Eu digo isso assim por conta principalmente dessa parte aí sanitária, que a gente precisa mapear muito bem o processo para registrar esse processo. Exigência, né? Exatamente. Certo. Então eu tenho que ser um profundo conhecedor do meu processo e do que acontece se eu não fizer da forma certa ou da forma que é mais segura. Vamos falar assim, mais segura e não certa. Porque certo e errado eu acho que não é muito bem a palavra aqui. Então, por conta, né, da gente querer atingir um mercado de qualidade e com segurança alimentar, através de análise laboratorial e a inspeção lá dos fiscais agropecuários, a gente precisou fazer um processo mais controlado, né? Sim. Então, assim, grama de sal por quilo de carne tem que bater lá no final, sabe? Olha como é que as coisas vão se ligando. Então não é só, vou encher de sal essa carne aqui. Não, peraí. Pesa peça por peça, grama de sal por quilo de carne, salga tantas horas. Por quê? Porque lá, quando for fazer a análise, eu tenho que garantir aquilo que está na minha tabela nutricional lá de sal. Se não bater, vai puxar minha orelha e vai falar, vamos corrigir, não é esse aí que você está entregando. Então, a gente tem que fazer um processo muito rigoroso. E construir esse processo, como eu estava te falando, foram 4 anos do pedido de registro até sair o nosso selo de inspeção. Acabou 4 anos de ajustes. Exatamente. Então a gente pensando na evolução até chegar nas certificações. A gente foi construindo, mapeando, medindo o tempo inteiro, termômetrozinho ali, perde tantos por cento, 3, 4, 5. E aí isso dá também mais segurança pra gente, né? É o que eu falei com você mais cedo aqui em off. Isso permite a gente dormir tranquilo, usar nosso slogan da melhor carne de sol do mundo e estar hoje aí nas dezenas dos melhores restaurantes do estado. A gente manda para fora também alguma coisa. Então dá muito orgulho também olhar para isso com esse olhar. Então o nosso processo não é muito diferente, ele é mais controlado. Então, porque também é uma percepção de qualidade do cliente. O cliente ele quer consistência. Ele não quer um dia tá macia, outro dia tá menos macia. Um dia tem gordura, outro dia não tem gordura. O padrão, justamente porque... Não, eu vou ali porque eu sei que ali eu vou ter sempre aquele paladar, aquela suculência, aquela maciez, né? Então, assim, como construção de marca, né? Como foi o nosso processo de construção de marca? Começamos lá, igual eu falei, era aquelas mantas de carne de sol, 5 quilos, 6 quilos, exposta à temperatura ambiente, que é uma coisa que a gente sabe que prolifera bactérias, pode... você vai consumir ali, não tem problema nenhum. Mas, eu vou pegar isso aí, vou levar para 350 quilômetros de distância, que é Vitória, e a pessoa vai colocar na geladeira dela, e às vezes a temperatura não tá legal, o que isso pode virar, né? Então a gente entendeu que a gente precisava garantir uma padronização, então a gente foi melhorando a embalagem, diminuindo o tamanho. Hoje as famílias são pequenas, né? Eu quero acessar ali um casal que vai comer uma carne de sol na sexta-feira, happy hour, 500 gramas ali para 2 pessoas. Já vai abrir um pedacinho que você sabe, não, isso aqui não vai todo mundo comer, vai satisfazer e não vou ter que reembalar e resfriar novamente. Exatamente. Então a gente trabalha com a carne congelada. Por que é congelada? A gente ainda tem
uma resistência muito grande do público em geral. A carne congelada, se bem feita dentro da indústria, o congelamento, ela preserva mais os líquidos, né, o sabor da carne, a parte nutricional, nutritiva mesmo da carne, porque quando a carne vai ganhando temperatura, começa a proliferação de algumas bactérias, ela perde líquido. Não tem quando você vê na gôndola aquela carne com bastante líquido, aquilo é um indicativo que o frio não está legal, às vezes a pessoa tá manipulando, aí coloca no carrinho, não leva, deixa para trás. Então aquilo ali, a maturação, ela é muito benéfica, a maturação wet age, essa maturação a vácuo tradicional, ela agrega muito para a carne, mas é um gráfico ali em forma de U. Primeiro ela traz uma série de benefícios, ali em torno de 20 dias, 22 dias, depois ela começa a degradar. Aí vai trazer rancificação, odor, coisa que você não quer. Sim. Como é que a gente faz? @montanha, processo, vou abrir aqui uma parte de processo. A gente vai aqui no pico da maciez e do que a maturação traz de ponto ótimo para a gente, 20 dias, 22 dias, faz o nosso processo de carne sol. Então a gente faz isso aí e congela. A partir do momento que a gente congela, a gente interrompe a maturação. Quebra o processo. Eu quebro o processo. Porque quando ela for descongelada, vai continuar o processo de maturação, que não é benéfico mais depois desses dias aí, igual eu falei, salvo no Você vai deixar de usufruir o melhor do produto. Exato. Então o que a gente faz? A gente proporciona para o cliente, quando ele for descongelar e consumir aquele produto, ele vai estar no ponto ótimo lá. O melhor que eu podia fazer com aquela matéria-prima ali especificamente, a gente fez. Você só vai usufruir daquilo. Então, entenda, né? Veja como a gente está se preocupando. Então a gente está olhando para a fazenda, qual é o perfil de animal que vai entregar a maciez que a gente precisa. Animal 2 dentes, 4 dentes, animal criado, recriado a pasto, terminado no coxo, para ter acabamento de gordura, para ter um marmoreio, que é uma característica que as pessoas querem muito mais. É difícil padronizar, mas a gente tem aí hoje evolução genética para isso, tem material nutricional. A gordura, ela preserva, né? Ela ajuda a preservar o processo. O que você comentou da fazenda, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você formou, você se especializou e você voltou para casa. Já voltou para casa pensando em tocar a propriedade. Como é que foi? Valfredo, a minha história não é diferente acho que de 99% aí das histórias de sucessão familiar, né? O meu pai foi uma geração que investiu, que mexeu com pivô central lá na década de 80, não teve um resultado que foi legal naquele momento, faltava energia, água salina, não tinha tanta informação, tanta tecnologia. Imagina, um pivô central que foi comprado lá em Brasília, a manutenção desse negócio, o cara vinha, demorava 3 dias para chegar, para poder corrigir alguma coisa. Então teve aquela experiência ali que não foi legal. Então a minha geração já era assim, vai ser médico, engenheiro, advogado, porque... vai caçar outra coisa que esse negócio aqui é sofrido demais. Sofrido. Então assim, né? Tem a história de cada um. Você falou, e é uma realidade que eu percebi por alguns anos, né? Se fala às vezes em sucessão, mas muitas vezes o próprio pecuarista ou agricultor, ele tem um percentual de culpa, porque ele vivia N dificuldades. E ele mesmo pensava, rapaz, isso é sofrido demais, eu não quero isso para minha família não. Você vai para a cidade, você vai ser doutor, porque isso aqui não vai ser para meus filhos não. Para você ver, né? E hoje a coisa tá virando, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nessa sucessão, por exemplo, que eu quero para a minha família, que eu pretendo construir, uma visão diferente. Então, na minha família teve esse momento aí, né? Pecuária, agricultura. A agricultura exigiu muito investimento, aquilo ali no momento não deu muito certo, eles tiveram esse trauma aí. Então você teve uma certa resistência. Tive uma certa resistência e quando eu me formei, né? Falei, agora cheio de sonho ali, né? Um diploma embaixo do braço, vamos embora trabalhar. E aí meu pai falou assim, não dá para você tocar isso aqui não tem escala, propriedade pequena, na época era só pecuária já não tinha agricultura mais.
Já eram as glebas divididas, meu avô tinha falecido, então já não era aquela propriedade tão grande igual era na época do meu Sim. pai. Uhum. E aí aquilo foi bom, né? Chorei, fiquei com raiva, falei, caramba, o cara cortou meu sonho, né? Aquela coisa de criança lá que eu ia pra fazenda, pensava, não, um dia eu vou tocar esse negócio aqui, vou fazer diferente, é o sonho de todo mundo. Mas assim, levantei a poeira rápido, sempre tive minha esposa ali perto também, ela falou assim, olha, vamos estudar para concurso, vamos fazer outras coisas e tal. Surgiu a carne nesse momento aí como uma renda extra, inclusive. Uhum. Ajudou bastante. Eu estudei 5 anos para concurso, fui aprovado em 2 concursos federais. Né? No segundo momento, depois eu pedi exoneração para focar na empresa. Mas tive esse primeiro não do meu pai e tive que convencê-lo que eu era capaz de gerir aquilo ali, de tocar aquilo ali. Nessa época vocês já tinham o projeto de fazer a carne e levar a carne. Começou junto. Começou junto. Começou junto. Logo quando Certo. eu voltei da faculdade, ali em 2011, eu comecei a trabalhar com essas carnes, igual eu falei, comprava em Montanha, vendia em Vitória, começa com amigo dos amigos, amigo dos familiares e Sua tal. família tocando a propriedade, Família mas, tocando a mas você propriedade. já com esse E eu projeto já- mexendo nisso aí. Exatamente. Ah, Queria tá. mexer na fazenda, não tinha ainda o ok do meu pai, mas já trabalhava com a carne. Sim. E já Ok. pensando, falei assim, "Pô, vou Beleza. produzir uma carne top aqui, Sim. vai Sim. fechar essa conta. E aí ele foi me dando abertura, me deu um pasto, aí eu pude comprar animal, vender animal, ver o custo de produção. Aí eu entendi o que meu pai tinha me falado, que não tinha escala, olha, isso aqui é pequeno, a margem já não era mais aquela coisa, né? Você vende um boi e compra 4 bezerros, 3 bezerros. Sim. Essa Verdade. pecuária não existe mais, né? A gente tem que se adaptar para uma nova realidade. Então aquilo me deu bagagem, né? Aí fui vender uma série de itens, trabalhei com minha esposa, a gente vendeu roupa de academia, o pai dela é empresário do ramo de academia, Uhum. aí trabalhei um pouco com eles lá na academia, vendemos roupa de academia, vendemos açaí, né? Essa do açaí eu sempre conto. A gente vendia açaí na pracinha do Perim ali, do EPA de Jardim da Penha. Rapaz! Eu era Mesmo? engenheiro, né, de uma universidade federal e foi uma experiência muito enriquecedora, porque na minha família o empreendedorismo não era tão atuante. Era assim, estuda, vai ser engenheiro, Aham. vai ser advogado, vai Sim. ser médico, enfim. Mas não tinha esse lado comercial. Então, para mim, aquilo ali, naquele momento, eu pensava, vou sair da faculdade, vou ganhar uns 8 salários mínimo e tal, a gente faz, né, Sim, essa sim. conta aí, e não foi aquilo que aconteceu. Aí veio a roça, o primeiro não, deu aquele baque, aí o segundo, então vou para o mercado. O mercado não estava legal, não consegui emprego, igual também é a grande realidade das pessoas. Sim. E aí, então, o que dá para fazer enquanto eu estudo para concurso público? E aí foi muito legal que a família da minha esposa, muito empreendedora, nunca tiveram vergonha de trabalhar. Então, relato aqui de um cara que já teve vergonha de trabalhar, não tenho vergonha de trabalhar. Fico pensando até como eu perdi a oportunidade, que meu pai sempre teve propriedade. Eu poderia vender lá uma melancia na feira, um limão, uma laranja, cultivar uma mandioca, pegar um leite ali no sábado, levar. Porque a gente já estava ali, já estava imerso naquilo. Imagina, você pode empreender com muito pouco, com muito pouco. Com meio hectare ali já dá para você fazer muito. Ainda mais hoje que tem tecnologia, tem informação, tem YouTube, tem internet. Então aquilo foi uma experiência de vida muito bacana, que me deu uma sandália da humildade, né? Calma aí, você não é diferente de ninguém não, você só tem um curso superior e só. E o resto é vontade de fazer diferente e buscar. Então, nesse meio tempo, passei no concurso, meu pai foi me dando mais espaço dentro da propriedade, ele arrendava nesse momento, ele estava trabalhando com política, já não estava tocando mais o dia a dia, já era terceirizado. E aí eu convenci ele, falei assim, pai, ó, eu toco isso daqui, invisto, você vai ter a sua renda melhor que você tem aí hoje, e nós estamos valorizando um patrimônio que é da família, e vamos fazer um negócio bacana aí. E aí ele foi tomando confiança, né? Eu acho que esse menino aí quer mesmo, que eu saía daqui de Vitória para ir lá medir leite de vaca no final de semana, trabalhava aqui de segunda a sexta, pegava um busão, Águia Branca, chegava lá sábado, 4 horas da manhã, ia direto para a fazenda para medir leite lá, para ver como é que tava e tal. E
Aí pegava no domingo, ônibus de Propriedade era volta. propriedade leiteira. A gente tinha leite e corte. Ah, vocês tinham leite e corte. Leite e Entendi. corte. Aham. E aí também por conta de escala e de foco, eu convenci ele, demorei um tempo, né? Eu falei assim, pai, ó, tá muito longe. E leite tem muita particularidade, né? Você tem que ter muito controle de muitos processos diferentes. Você pré-parto, tem intervalo entre partos, você tem que fazer um sanitário muito legal, a parte dos bezerros, né, do bezerreiro, é um desafio sanitário interessante. Então você vê animais, genética melhor, nutrição tem que ser melhor, o manejo tem que ser assertivo, o pasto tem que ser melhor, uma silagem. Então eu tive dificuldade de conseguir tocar aquilo ali como precisava. Eu falei, pai, criei processos aqui com que o gado de corte eu consigo tocar sem ter essa necessidade operacional Melhor. lá dentro. Vai se encaixar melhor nesse E aí nesse já modelo tem, que né? você Aí sim, aí a carne já tinha virado um projeto, né? Aí já tinha uma marca, já tinha uma perspectiva. Ficou mais fácil também de convencimento. E aí a guinada mesmo foi ali em 2021 com a Renata Erle, que é a consultora pecuária nossa lá. A conheci, ela estava ali ainda saindo da Socil no finalzinho. Sim. E aí eu falei, não, então vamos focar numa coisa só, metrificamos tudo, aí colocamos um negócio para profissionalizar, nutrição, balança, acompanhamento de manejo de pasto, dividimos tudo, área de coxa, água encanada. Aí a gente fez uma reestruturação completa do negócio. A gente de lá para cá já ampliou 4 vezes o tamanho na mesma área. Olha, então, assim, imagina, né? Era como se a gente tivesse comprado mais três fazendas, a gente colocou aquilo ali tudo dentro de uma só. Como é que tá a fazenda hoje? Como é que tenta explicar pra gente como é que tá o organograma dela. Hoje funciona muito bem, a gente tem uma série de processos em que eu consigo acompanhar isso aqui à distância, então a gente tem lá um colaborador que foi muito bem treinado, que tem um salário bem acima da média, um cara que tem um ambiente valorizado. Tem que valorizar. Eu falo, você quer alguém que vai te entregar resultado e não vai dar condição? Então tem que ter uma casa boa, tem que ter Wi-Fi, sabe? Tem que ter as ferramentas para ele trabalhar feliz também, né? Então isso faz parte. Treinamos esse cara, então aí a gente tem lá hoje recria e terminação de fêmeas. A gente trabalha só com fêmeas, animais 2, 4 dentes. A gente compra ali com 7, 8, 9 arrobas, depende da época do ano, do caixa, tudo bonitinho. Então nosso modelo é alta lotação nas águas, manejo de pasto. A gente faz um manejo rotacionado móvel. Então a gente faz piquete ali de 25 por 120 metros, 2, 3 dias de ocupação, 1 dia de ocupação, depende da quantidade de lotes que a gente tem e do tanto que a gente dá conta de manejar, né? Que eu falo, o manejo de pasto, ele tem... Você conseguiu montar uma equipe que domina... Tem que dominar, legal, né? Legal. Porque assim, a gente tem muita ciência, tem muita informação, muita tecnologia, mas e o que eu dou conta, né? Sim. Por exemplo, a gente deu um passo com drone, com software, que tivemos que voltar para o papelzinho, não rodou como a gente gostaria. Então eu sempre falo assim, tecnologia é ferramenta. Sim. E às vezes é só papel, caneta e conhecimento, né? Não necessariamente vai ser um robô, vai ser uma máquina, vai ser um software. Sim, né? Claro. O básico bem feito sempre funciona. Então hoje a gente tem lá manejo de passo por altura de entrada, altura de saída, sedimentado até não poder mais. O cara já sabe melhor que eu a altura de pasto. Sim. Então qual tanto de piqueteamento que a gente vai fazer? A gente pode fazer muito, mas o que a gente dá conta? Então, exatamente. Dependendo do momento da operação, Caio, não estou conseguindo rodar pastejo com 2 dias aqui, não. Tá ficando 3, no máximo 5, que é o nosso limite lá, para não comer rebrota e tal. Sim. E beleza, vamos tocar isso aí. Vai dando agora essa época, estiagem, já não faz tanta diferença esse rotacionado muito intensivo. Porque já não tem rebrota, déficit hídrico grande, então aumenta um pouco a suplementação, já são animais que a gente programa, né, com fluxo de caixa da fazenda
com data de entrada e data de saída, a gente fala, tem check-in, tem check-out, né? Sim. Para ficar no spa aqui, tem que pagar a diária. Então, Claro, com certeza. então a gente entra lá com o animal, com a perspectiva de GMD, com o custo nutricional já calculado, com a saída casado com os compromissos financeiros da propriedade, e a gente fala de safra. Igual a agricultura está muito mais avançada que a gente da pecuária, acho que a gente tem que entender isso e partir para dentro do desafio. Então hoje a gente olha o que a Renata chama de pecuária 360, né? Sim. Que é você olhar 360 graus como uma empresa qualquer. Processo como um todo. Então temos processos de compra de animais, processos de compra de insumos, momentos adequados, estamos olhando para a bolsa, estamos olhando para custo, fecha gado, não fecha gado, manda para parceria, não manda para parceria, como é que está isso daqui? Então, revisitando esse planejamento que é feito ali no início da safra, em junho, julho, mas ele é revisado 3, 4, 5 vezes se necessário, quando o cenário está mudando. No dado hoje... momento, você tem que fazer os seus ajustes. Exatamente. Às vezes, olha, nós estávamos nessa direção, vamos ter que mudar um pouquinho isso aqui, porque o cenário está mostrando essa necessidade. Então, assim, hoje eu sempre aconselho aí quem queira ou entrar na pecuária ou profissionalizar, ter uma humildade aí, chama quem conhece mesmo. Quem tá fazendo bem feito, quem tá Exato, tendo resultado. Exato, vai lá, visita. Eu devo Conhecer. ter ido aí umas 500 propriedades. Eu sou do tipo assim, eu aprendi a aprender. Estudando para concurso, demorei 5 anos para passar no concurso. Daria um podcast só para falar dessa experiência aí. Mas foi muito bom, cara, porque concurso, o normal é não passar. Olha só. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo. Pelo contrário, as vagas são para pouquíssimas pessoas. E concurso você estuda até passar, você não estuda para passar. Então passa quem não desiste. Verdade. Exatamente. E às vezes não desistir, vai ser 1 ano, vai ser 2, vai ser 10, cara. Vai depender do concurso, vai depender da sua preparação anterior, ou da sua escolha. Às vezes você escolheu um concurso que depois você vê que não era legal, e você muda de... E não se preocupa, a cada ano que passa você está acumulando aprendizado. Exato. Vai ter uma hora que vai emplacar. Vai emplacar. Então eu precisei ser concursado, ficar 5 anos estudando, 5 anos como concursado, para entender que aquilo ali não era meu caminho. Sim. Mas consegui construir paralelo, a minha empresa foi crescendo, eu criei metas, métricas, falei, quando eu chegar nisso aqui, eu saio de lado aqui do concurso e vou me dedicar. Focar 100% aqui, precisa disso. Então são experiências que a gente vai adquirindo aí para construir a nossa jornada, cada um tem a sua própria. Agora, Caio, dentro da fazenda, né, a gente tem que ajustar, né, como você falou. Né? A Renata, ela já esteve aqui, inclusive, conosco, vai voltar porque ela contou bastante a história dela. Agora eu quero saber um pouco mais sobre a Go-On, né? A Pecuária 360, que é o que ela leva realmente a campo. Mas a gente sabe que vocês têm que estar tudo muito bem ajustado, né? A conta, né? O que você compra, o que você ajusta, o que você vai encaixar dentro desse processo. A gestão tem que estar sempre, né, na sua mão. O quanto interfere você saber colher bem a sua pastagem no seu negócio, Caio? Porque só de você falar para mim que você respeita um prazo máximo de giro de no máximo 5 dias, pensando em não perder a rebrota, é porque vocês já estão num pente fino aí. Sim. Muito legal. E tem que dar parabéns a vocês de chegar nesse patamar. Exatamente. Eu acredito, né, que essa pecuária sequeiro, sem irrigação, principalmente para a região igual a nossa, a gente está ali, montanha, Mucurici, chove 900, 1.200 milímetros por ano, uma estiagem sempre longa, e às vezes ela é cruel mesmo, às vezes a gente teve já peguei realidade, 500 milímetros, 600 milímetros, chovendo 200 no mês só. Então, quando você olha para isso aí ao longo do ano, olha como é que vai ter rebrota de um passo desse. Então, a gente tem que respeitar muito a fisiologia da planta que a gente trabalha. Diferente da agricultura, né? A pecuária, a gente tem que ser agricultor de capim, mas quem colhe é o boi. Sim. Então, para colher, a gente tem que ter
tecnologia de choque. Essa, na minha visão hoje, é difícil eu distinguir um manejo de pasto sem choque hoje, porque Tanto é que vocês fazem ele móvel, né? Você exatamente, tem que dominar, você tem que conhecer, e só se faz isso, só se conduz esse manejo com a cerca elétrica. Isso é fato. exato. Então assim, você imagina que a gente saiu de uma pecuária de 7, 8 arrobas por hectare ano para uma pecuária de 30 arrobas por hectare É ano, isso que eu ia te perguntar. Já sabe? tá nas 30. É, Que bacana. e aí, assim, existem passos que a gente pode dar, que a gente também a gente vai medindo até onde a gente dá conta com os processos que a gente tem, com caixa Sim. que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Uhum. Então, todo mundo ali tem sua trajetória, mas a gente está sempre olhando o que a gente pode fazer daqui para frente. Tem muito caminho ainda, dá para melhorar bastante, mas igual eu falei, com o perfil que a gente não é muito de arriscar. Vamos fazer uma adubação de pastagem numa região que o veranico é uma realidade muito constante. Olha o risco que é, né? Você vai arriscar um caixa aqui que às vezes você pega lá, igual a gente pegou esse ano agora de 2025, 42 dias de veranico entre janeiro e fevereiro, 40 graus, 42 graus. Então, déficit hídrico. O problema muitas vezes não é nem a falta de chuva, o problema é a temperatura, né? Exato. Que tá realmente intervalo judiando. entre essas chuvas, né? Então isso interfere bastante. Então olha como é que você muda de pecuária, né? Só pelo fato da gente manejar melhor nosso pasto, entender a suplementação, porque também a gente não pode ir, porque o pecuarista quer ver o animal dele ali bonito, gordo, né? Que a gente fala assim, tá empolado de gordo e tal, tem essa vaidade. E eu acho legal isso. Mas a gente tem que olhar para o número também, né? Qual o custo de colocar esse animal desse jeito aí? Será que é o momento? Tô nas águas aqui, já tô num 0,5%. Será que você tem uma lotação que justifica esse investimento? Talvez no 0,1 com manejo de pasto assertivo ali em cima, você ia ter um resultado financeiro muito melhor do que numa suplementação alta ali, porque para corrigir manejo ruim de pasto. Então a gente tem que olhar com cuidado, com muito cuidado, que é o que a Renata fala, que é a nossa consultoria, que é o que a gente acredita também. Sim. Então, uma pecuária a pasto, respeitando o solo. Tivemos um ano ruim, vamos diminuir lotação, vamos aumentar uma suplementação, um lote que ia sair ali em maio, vamos apertar o trato, vai ter que sair em abril para a gente ter uma reserva Ajuste, de forragem. Né? Exato, é o ajuste que a gente estava falando aqui. Sim. Então, como é que eu sei isso aí? O cara me manda, o meu colaborador lá, o Eric, cara com muita boa vontade, tudo que a gente ensina ele executa, porque também não adianta o melhor plano do mundo se não tiver pessoas para tocar o plano, né? Sim, claro. Então, os processos básicos, fotozinha, mede lá com a varinha de pastagem ou uma fita métrica simples. Então a gente tem hoje lá modulado, são 13 módulos de pastagem e ao todo 108 piquetes. É o que eu falei, a gente não roda os 108. Aí vamos fazer aqui um piqueteamento com 2, com 3 piquetes para poder a gente dar conta de manejo. Eles vão ajustando de acordo com as necessidades, com a capacidade que o manejo consegue tocar, né? Exato. Então, igual eu falei, você sai lá de um funcionário que cuidava, né, de uma pecuária que te entregava 7, 8 arrobas por hectare, para o mesmo funcionário que vai tocar aquela propriedade e vai te entregar 25, 30 arrobas por hectare. Olha a diluição de custo fixo que você tem aí em cima desse resultado. Bacana demais. Então, assim, a gente tem que olhar para isso aí, buscar aprender, trazer pessoas boas. Hoje a gente tem a internet. Ajuda bastante, né? Igual eu falei, eu sempre aprendi a aprender. Então, sempre mandei muito e-mail na época que não tinha tanta internet como hoje, né? Cara, e é incrível isso. Nunca teve ninguém que falou que não dava para me ajudar. Todo mundo ajuda. Então, assim, mandava e-mail para professor da Exalc, da USP, Viçosa. Aí comprava o livro do cara também para prestigiar. Pô, né? O cara tá ali parando o tempo dele, me ensinando, sempre com muita boa vontade. Visita técnica. Querendo ou não, é uma fonte de pesquisa, de conhecimento que tu Exato, tá adquirindo. Né? Propriedade intelectual. Toda leitura sempre faz bem. Leitura de coisa boa sempre faz bem. Agora, deixa eu perguntar, Caio, você acha que hoje você está
você está num nível produtivo, claro que está bem, a gente está vendo a ampliação, né? Como é que está o sucesso da sua marca, do negócio de vocês. Mas você acha que está bom ou dá para melhorar ainda? Eu sou do pensamento que sempre dá para melhorar, né? Eu acredito muito que a gente pode ser melhor amanhã do que a gente é hoje. E falo muito isso assim, que se eu posso, todo mundo pode. E se alguém pode, eu também posso. Por que eu tenho que acreditar nisso, Alfredo? Porque da onde eu vim, para ter o resultado que eu tenho hoje, eu tinha que acreditar que eu posso fazer porque alguém já fez um dia. Sim. Então, eu não estou romantizando e facilitando quem vai começar do zero hoje, porque eu sei o que é começar do zero. Mas eu tenho que falar para essa pessoa também, cara, ó, eu já saí do zero também e conquistei alguma coisa. E teve muita gente que conquistou muito mais do que eu e nós estamos nessa aí. Cada um tem seu limite também, né? A sua Claro, perspectiva e tá tudo bem. Mas eu preciso acreditar nisso, cara, porque olhando para trás eu sou muito improvável. Do tamanho da propriedade que a gente saiu, do negócio, do modelo de negócio que era. Qual o tamanho da propriedade, A cara? gente tem uma propriedade lá hoje que eu toco de menos de 100 hectares. Propriedade útil de área de pastagem, em torno de 70 hectares de pastagem, mais arrendamento que a gente arrenda lá também para cumprir ali o modelo de negócio, diluir custo, oportunidade de compra. Então, tudo isso entra na estratégia. Então, tocar a propriedade de corte, sequeiro, com esse tamanho de terra é um desafio muito grande, né? A gente não pode falar que a atividade pecuária entrega essas margens absurdas. E olha que a gente agrega valor, a gente trabalha como marca, a gente tem lá hoje 100% da nossa energia é fotovoltaica, a gente faz plantio anual lá de centenas de árvores, tanto da Mata Atlântica quanto... Isso que eu ia perguntar. Eu acompanho alguns vídeos seus, né? Sustentabilidade. Eu acho que você vê isso com bastante seriedade, né? Dois pontos que eu queria tocar com você, tanto a parte de sustentabilidade, entendeu? E sanidade, bem-estar animal, né? Hoje a gente sabe que para você que está botando uma marca no mercado, com a qualidade que vocês estão agregando, eu acho que esses dois pontos têm que caminhar de forma bem constante no dia a dia de vocês. Com certeza. E assim, eu particularmente acredito que a sustentabilidade, inclusive, ela é uma necessidade para a gente ter uma pecuária lucrativa. Porque eu acredito na pecuária de capim, tá? Então tá captando carbono, deixo lá 3, 5 dias, não tô forçando a rebrota, não tô jogando meu sistema radicular para cima, então vou facilitar controle de daninhas, não vai ter degradação de pasto, é um pasto perene. As pastagens que eu toco lá hoje, todas têm mais de 20 anos. Se você respeita o time da planta, a planta se torna mais saudável. Exatamente. Então nosso reflorestamento está captando carbono, gerando sombra, melhorando o solo, né? Infiltrando mais água, deixando a água na minha microbacia ali. Isso aí. Então a gente tem 100% da água hoje encanada e colocada para os animais através de bebedouros. Então eu tenho uma água mais limpa, uma água sempre disponível ali para o animal à vontade na hora que ele precisar. A gente sabe o quanto a água impacta nos resultados. Tanto em desempenho quanto na qualidade daquilo que a gente está produzindo, né? Então, assim, eu tenho sombra, eu tenho água sempre limpa, a gente tem um manejo lá, no máximo, a cada X dias a gente tem gado naquele módulo lá, a gente lava, a água sempre limpinha. Então, tudo isso é sustentabilidade, e é o que eu falei, é produzir mais com menos. Produzir mais, se eu produzia 7 e produzo 30, nós estamos falando de mais de 4 vezes mais na mesma área, se isso não for sustentabilidade. E como a Renata fala, a sustentabilidade ela só existe onde tem lucro. Quem vai preservar se você está vivendo dentro de uma realidade que nem o seu sustento básico você está conseguindo. Se você não se sustenta,
Dirá que Exato. você vai fazer uma cerca que é caríssimo fazer uma cerca, né? Então vou cercar minhas nascentes, vou fazer uma captação de água para jogar por gravidade, tudo isso é investimento. Se eu não tiver lucro na atividade, eu não consigo tocar isso. Claro. Então a gente está falando de um tripé aí, é conhecimento, é sustentabilidade, é caixa, né? Precisa de dinheiro para fazer isso. Então, acredito até que a gente precisa investir mais em políticas públicas olhando para o problema mesmo, de fato, né? Qual é o problema da degradação de solo? Às vezes é só acesso a crédito mesmo e é conhecimento também, né? Tem que ter alguém para De assistir como aquele fazer, produto. Porque quem uma não boa quer, orientação. né, Valfredo, fazer Claro. direito e ter uma vida digna para a sua família, né? Então, eu Claro. não vejo o produtor lá como um criminoso. Eu só vejo que é alguém que, na trajetória dele, por diversos N fatores, ele ainda não entendeu como aquilo ali funciona e como pode fazer melhor. Mas é só isso. Exatamente. Mas está aí, eu vejo também que tanto a tecnologia, as redes sociais, a mídia em si, né, o acesso ao conhecimento, né, tem se tornado mais fácil. Então, né, e eu vejo bastante o tanto que nós conseguimos evoluir enquanto agronegócio. Né? A gente vê aí os números não só do Brasil, mas os números do Espírito Santo, Sim. né, que nos alegra tanto aí com crescimentos muitas vezes acima do que o Brasil vem crescendo. O Espírito Santo é um pequeno notável, costumo dizer. Agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade. 100% do que você produz vai para sua prateleira? Não. Vai para @montanha? Não 100%. É como eu estava te explicando ali até mais cedo, a gente tem hoje um padrão de qualidade de carne, né, que fez parte desse momento nosso de conhecimento, né? A partir do momento que eu falei, né, eu uso o slogan lá, a melhor carne de sol do mundo. Tem um primo meu, casado com uma prima minha, querido, chama Rafael. Ele é gaúcho, então ele vem de uma região de carne muito boa, né? Sim. Tradicionalmente ali, Angus, Hereford, Pampa, Exatamente. gaúcho e tal. E uma vez ele falando comigo assim, cara, você usa o slogan legal, mas você sabe que a matéria-prima sua não é a melhor do mundo, né? Como é que a sua carne vai ser a melhor do mundo? E aquilo me incomodou, assim, falei, por que ele quis dizer com aquilo, né? Aí fui buscar, mas por quê? Porque ele já tinha tido essa experiência de comprar uma carne lá. Dá uma futucada aí. Eu falei assim, opa, peraí. Comprou uma carne lá de montanha que, igual eu falei, tinha muita essa variação de padrão de animal. É uma vaca velha, é um boi mais zerado, Sim. é um macho inteiro, é um touro. Sim. Então, assim, aquilo ali vai gerar uma experiência diferente para o consumidor. Então eu fui entender, como que eu produzo aqui a minha melhor matéria-prima. Então a gente trabalha, igual eu falei, só com fêmea, animal no máximo até 4 dentes, acabamento no coxo. Que a novilha ia entregar um padrão que você queria. Exatamente. Certo. De preferência, Jovem. cruzamento industrial. Cruzamento industrial mas e jovem. Tem volume para ter 100% cruzamento industrial, mas a gente consegue ainda uma quantidade razoável. Mas é necessariamente fêmea até 4 dentes. Então você tem parceiros, então. Temos parceiros, né, que ajudam a... para poder a gente ter sempre a carne com o padrão que a gente precisa para entregar a qualidade que a gente precisa. Porque é o que eu falei, você tem lá um lote de animais contemporâneos de ATF do mesmo pai, mas a vaca é outra, né? Cada vaca só vai gerar um bezerro, então são 20 mães diferentes, o pai é igual, num lote de 20 animais. Eu sempre uso uma fala do Roberto Barcelos, que é um cara conceituado da carne de qualidade hoje, e eu vou para São Paulo sempre fazer o curso dele lá, já fomos 4 vezes, esse ano vou de novo, para a gente estar sempre fazendo, né? Se atualizando, né? É importante. E ele dá um exemplo muito, muito feliz. Ele fala assim, imagina numa família aí, tem o pai e a mãe, e a gente está falando do mesmo pai e da mesma mãe, tem 5 filhos. Um é pequeno, um é magro, o outro é gordinho, sabe? Cada um com seu biotipo diferente. Aí você vai agora pro animal que é só o pai, é o mesmo, a mãe é totalmente diferente. Como é que a gente padroniza isso? Então se eu tenho lá
um lote de animais que eu tenho cabeceira, meio e fundo, e eu quero proporcionar para o meu cliente só cabeceira, o que eu fiz? Falei, não, então eu vou mapear aqui quem pode, pouquíssimos parceiros hoje estão aptos a atender o padrão que a gente trabalha, que a gente é rigoroso para manter a melhor carne de sol do mundo, mas a partir do momento que eu tenho essa qualidade garantida, eu estou entregando para o meu cliente sempre o mesmo produto. E o que vai me dizer se eu estou no caminho certo é o feedback do cliente e o crescimento da marca. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Bacana, bom demais. Caio, vamos falar da Arroba Montanha. Você começou com... Bom, o negócio de vocês começou a vender... Vocês começaram a vender, né, porta a porta, encomenda aqui, leva lá, vai daqui, vai de lá. Até que vocês montaram uma loja na cidade, não foi? E agora vocês estão vindo para Grande Vitória. Conta pra gente em que momento que veio isso aí, precisamos ampliar, vamos lá, porque aquela história, aqui você tá brigando, tudo bem que você tem um produto diferente, sim, ok? Você é a melhor carne de sol do mundo, ok? Mas aqui você está brigando com certos estabelecimentos que trazem a tal carne gourmet, né? Boutique de carne. Como é que foi isso aí? E como é que é essa concorrência? Eu sou café pequeno perto da turma, mas dou um trabalho danado quando o assunto é qualidade, né? Eu sempre falo que o meu objetivo, e aí eu falo com autoridade porque é mesmo o meu objetivo, é que a nossa carne, onde ela estiver, ela vai ser a estrela do churrasco, né? Esse é o nosso compromisso. Então, eu sempre tenho essa busca incessante por produzir algo melhor. Então, como é que foi nossa trajetória? A gente começou, igual eu falei, lá em 2011, com aquelas mantas de carne, fomos porcionando, atrás peças menores, fizemos a nossa primeira obra, vamos ter um selo municipal pelo menos, aí fizemos a segunda obra, vamos buscar a inspeção estadual, aí eu já era concursado nesse momento, então eu não dependia daquela renda, isso foi muito bom, né, que é uma particularidade da minha história. E colocar recurso. Exato, eu não dependo nem da fazenda, e não dependia da empresa quando eu tinha no início ali. Então minha renda vinha do meu labor, que era desligado dessas duas atividades, então 100% era reinvestido no negócio, tanto na fazenda quanto na Arroba Montanha. E aí veio a vontade de crescer, de ir mais além, feedback de cliente, pô, seu produto tá bacana, faz isso, faz aquilo, lança produto novo, testa, vamos para São Paulo, igual eu falei, vamos para os Estados Unidos, vamos para Argentina, vamos comer, o que tem de melhor, não vamos para São Paulo lá, é o que, Figueira Rubaiá, Fazenda Churrascada, Debete, Netão, Bife Passion, as marcas melhores de carne aí do cenário nacional, a gente conhece todas aí de cor, salteado, estamos indo sempre lá degustar. Então a gente bateu no peito em relação a essa questão da qualidade. E aí eu cheguei a ter 8 freezers dentro da minha casa e a gente vendia de porta a porta, produzia lá na nossa agroindústria. E a gente não podia estar nos supermercados, restaurantes, casas de carne, porque a gente não tinha um selo de inspeção estadual, a gente só tinha municipal. Então a gente podia vender para o consumidor final, mas a gente não podia ser um revendedor, ou mesmo ter a nossa própria loja, né? Que é o que a gente pôde fazer depois. Então ficávamos com estoque em casa. E durante um momento... Recebi encomenda e trazia para entregar na aqui. Exatamente. Então eu, minha esposa, e era a gente que fazia, tá? Eu e ela que... Eu falo que se não fosse minha esposa, a gente não chegava onde a gente está hoje. Que bacana. Eu já quis desistir. Pode mandar um abraço para ela. Agora pode mandar um beijo. Pode mandar um beijo para você, a gente não chegaria aqui não. Eu falo que... Parabéns. Que ela tinha que acreditar mais do que eu, porque ela acreditava e eu falava, mas não vai dar certo, isso aqui tá muito difícil. Ela, não, vai dar certo, pode confiar, Deus proverá, a gente tem força de vontade, estamos buscando. Então a gente foi, no segundo momento, abrimos um showroom lá na Enseada do Soar, 7º andar. Então era um lugar, a gente recebia, tomava um café, fazia esse trabalho de marketing. Antes de ir para a rua, vocês montaram uma estrutura, montaram um showroom. Nós fizemos um passo a passo mesmo, assim. É muito legal essa trajetória. Então a gente criou um canal de vendas online, a internet permitiu, a gente
essa busca nossa por conhecimento, então marketing digital, fórmula de lançamento, tudo que você imaginar de curso aí a gente fez todos, tráfego pago, essas coisas todas. Então a gente entendeu qual é a nossa comunicação, qual é o nosso nicho, onde a gente queria chegar, comunicamos isso, entregamos isso, pegamos feedback, não, tem que melhorar isso. A gente vai chegando num público, né? Quando você vai chegando Sim. num público cada vez mais exigente, você abraça aquilo e fala, não, vou fazer, ou você fala assim, não, então vou para um custo-benefício. A gente não foi para o caminho do custo-benefício, a gente foi para o caminho da qualidade. Então, ficamos lá na Enseada do Soar 1 ano e conseguimos o nosso... Eu falo que se a gente fosse falar aí 13 anos atrás, era uma loucura falar que a gente ia ter uma loja na Praia do Canto, que é um bairro, né, extremamente bairro nobre da capital do estado, uma carne de sol de montanha que começou lá do jeito que começou. Então era muito improvável isso. E a minha esposa sempre acreditou, igual eu falo, mais do que eu. Então hoje a gente está lá com a nossa loja, Avenida Rio Branco, quem quiser conhecer, gente, Avenida Rio Branco, 1645, fiquem à vontade para ir lá, a gente tem uma gama completa aí de cortes. É isso que eu ia perguntar, o que vocês oferecem de cortes lá? Se eu for lá, vou lá comprar uma carne de sol, quais cortes você tem? Os tradicionais, como é que é? A gente tem todos os tradicionais, então quando eu falo tradicional, alcatra, picanha, maminha, peito, colchão mole, colchão duro, que é chão de dentro, chão de fora, dependendo do lugar, as pessoas conhecem assim. E temos também muitos especiais. Então a gente tem prime steak, prime rib, tibone, assado de tira, a gente tem almôndega de carne de sol, hambúrguer de carne de sol, carpaccio tudo de carne de sol. Tudo passado pelo processo da cura. Linguiça de carne de sol, tudo devidamente registrado, tudo passado pelo nosso processo, então entrega um sabor único ali, uma experiência legal. Então a gente tem tudo isso aí, são mais de 38 produtos registrados, né? E no nosso selo de inspeção estadual, e salvo engano 9 ou 10 do selo Arte, que é o selo federal. Então desses 38, 9 e 10 a gente pode vender para o Brasil inteiro por conta dessa certificação Arte que a gente conseguiu. Então, para nós é um orgulho muito grande. A gente ainda está muito forte aqui trabalhando muito forte aqui no estado, porque a demanda ainda permite que a gente cresça bastante antes de buscar outros mercados. Então não está sobrando para a gente mandar para fora. Então é isso que eu ia perguntar. Já está pronto para romper as fronteiras do Espírito Santo? É um sonho nosso, a gente tem uma busca, principalmente do mercado de São Paulo, que é um mercado muito grande, muito forte e consumidor do perfil do produto que a gente trabalha. Exatamente. Né? A gente já fez muito teste, já apresentamos para muitos chefes de cozinha, a gente já participou de muito evento e tal. E a gente vai muito a São Paulo, então a gente já tem ali, a gente já fez amizade com algumas pessoas que pedem, a gente vai, leva ali, atende poucas pessoas, mas a gente atende. Estamos montando uma logística para atender você aí de São Paulo, ali principalmente da parte ali Jardim Paulista, Jardins, aquela região perto do aeroporto de Congonhas, eu acho. Congonhas, né? A gente está montando aí uma estrutura aérea para poder a pessoa receber em casa, bonitinho, acondicionado, certinho. Mas, igual eu falei, não está sobrando. Os capixabas ainda querem, a turma daqui está comendo desafio. Tudo. A turma daqui está consumindo. Porque, né... Que bacana. Valfredo, repetindo mais uma vez, o nosso compromisso é com qualidade, não é com quantidade. E a gente encara isso com seriedade. Então, se não tem volume suficiente para a gente levar a operação para lá ainda, nós não vamos levar, porque a gente não vai comprometer o que trouxe a gente até aqui. Então a gente acredita que para a gente ir para o próximo nível, a gente tem que ter condição de atender essa mesma exigência, esse mesmo rigor de qualidade para entregar um produto impecável lá na linha final. Então vai chegar o momento, nós vamos chegar aí, que os capixabas ainda estão comendo bastante. Tá certo. Para 2025, alguma novidade? Alguma ampliação? Nós vamos lançar uma série de produtos aí que já está na prateleira, porque a parte de lançar produto exige a regulamentação, tem que fazer a parte laboratorial, desenvolvimento de embalagem,
existe, né, uma burocracia ali legal para poder você lançar um produto, mas a gente já tem aí pelo menos 4 ou 5 em fase de teste para poder lançar. E tem esse movimento aí de atender ali a São Paulo através de frete aéreo para a pessoa receber em casa. A gente está se movimentando para isso. E temos muitos sonhos, né? Sonhos, projetos ambiciosos, a gente pretende exportar. Então a gente sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, então a gente sonha sempre grande, mas executando um passo de cada vez, né? Então, por exemplo, a gente tem um parceiro hoje que é o Bandes, do Banco de Desenvolvimento. A gente teve acesso a uma linha de inovação tecnológica, então a gente é uma empresa do agro, uma empresa de carne, e a gente é uma empresa tecnicamente, né, conceitualmente inovadora pelo trabalho que a gente fez, que foi trazer um olhar diferente para um produto que já é cultural, já é regional, já é secular. Eu não inventei nada, não tenho vaidade nenhuma para achar qualquer coisa. Eu acho que o meu processo é muito bom, a gente capricha muito e o cliente elogia. Então, a gente está sempre inovando através do olhar que a gente trouxe para a carne de sol. Então, Valfredo, quando a gente atende aí, igual eu falei com você, vamos para São Paulo e tá lá num churrasco, igual eu tive oportunidade de ir uma confraria lá, chama Confraria 027. Pessoal firme lá, grandes empresários capixabas. Eu vi no Instagram uma fotografia, tinha um... Exato. Então pude apresentar lá para uma empresários do Espírito Santo que atuam ou que estão com frequência em São Paulo, que moram, se mudaram para trabalhar em São Paulo. Eu conheci alguns rostos lá, inclusive o seu, o do Pedro Henrique do Olho do Dono, parceiro nosso. Um grande abraço, Pedro. Ó, não demora muito, eu quero você sentado aqui também, meu brother. A turma bacana, é legal. Acho que esse momento de união, de troca de experiência. Legal. Eu pude ir em uma lá na casa do Rodrigo Miranda, que é capixaba também, né? Todos. Mas tem alguns convidados deles também. Aí tava o Tassiano Neto, sim, o Heitor Leite, que foi quem me convidou. Então, o pessoal do grupo Orleite aí, ele tem um trabalho dele lá também com inovação tecnológica muito bacana. Legal. A Vionuvem, hoje a Autobank, muito legal. Então pude apresentar ali e ficar confortável, mesmo eu tendo acesso que tinha melhor ali de carne no mundo, a Arroba Montanha estava lá e estava cumprindo o papel dela. Então isso enche a gente de orgulho e mostra que a gente está no caminho certo. Vamos continuar investindo, vamos continuar buscando conhecimento, trazendo ajuda, consultoria, curso, tudo que a gente tem acesso, a gente traz para dentro da nossa realidade. E sempre ouvindo o cliente, que no final é quem manda mesmo, né? É quem está consumindo. Então a gente está sempre com ouvidos abertos e olhos atentos para poder melhorar. Quem quiser conhecer o processo, quem quiser conhecer um pouco mais desse belo trabalho que vocês estão fazendo, tem alguma possibilidade de visitação, alguma coisa nesse sentido, Caio? Olha, a gente... por conta das inspeções que a gente tem, lá na fábrica só pode entrar funcionário, tem uma série de... Na fazenda, talvez? Na fazenda é possível, pode falar com a gente aí, a gente tá sempre leva um amigo, alguém que está interessado em aplicar a tecnologia, melhorar alguma coisa, estamos sempre abertos a isso. Hoje também tem a internet, que é muita gente de longe. Cara, pô, me dá muita gente consegue visitar e conhecer realmente projetos de sucesso pela internet. Exato. E tem as nossas redes sociais, né? Passa para a turma aí. Quem quiser acompanhar lá é o arroba escrito, né? Porque tem um arroba do Instagram. Sim. O nosso é arroba escrito. Então é arroba montanha. Nós temos um canal no YouTube também, tem a página do Facebook. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, a gente está sempre postando um pouco dos bastidores, mas muito do produto. Sim. Então a gente posta lá a receita, como prepara, como é que você vai conseguir um resultado bacana daquele produto lá, sugestões de harmonização. Por exemplo, hoje a gente está fazendo um movimento aí de terroir da carne. Olha, esse é um assunto legal, inclusive. Como é que é isso? O que acontece? Faz um resumo pra gente. Vou resumir aqui, que a gente falou bastante já.
a gente tem muito hoje sedimentado no mundo dos vinhos, né, que a gente estava conversando aqui mais cedo, você é um conhecedor dos vinhos, dos azeites, dos cafés. A gente sabe que o solo, clima, temperatura, Isso interfere. variável da planta, tudo isso vai interferir ali no resultado final, as notas, sabores, etc. Então, o que que a gente entende? Que a carne ela vai começar um movimento também de terroir. Então, a gente tem na nossa loja lá, por exemplo, a vaca de 12 anos de idade, curraleiro pé duro, que é uma raça taurina brasileira, criada a pasto lá de Pirinópolis, Goiás, terminada no coxo, maturada, uma carne que tem sabor de manteiga, parece que passou manteiga na carne, que vai ser diferente de uma novilha Hereford, a pasto também, de um pampa gaúcho, que vai ser diferente da minha novilha Angus ali, criada em montanha, Mucurici, né, numa pastagem de colonião. Então, o objetivo dessa linha minha chamada Terroir é você brincar com isso aí. Você degustar 3, 4, 5 steaks, aí você vai comer um Angus, um Hereford, um a pasto, um de confinamento, um de grão, e brincar com as texturas, com os sabores, com... Apurar o paladar de uma maneira com que você proporcione realmente essa experiência, né, de você dizer, rapaz, olha, eu estou provando carnes, né, de animais terminados em vários ambientes diferentes. Exatamente. E aí você apura, não, eu preferi essa, eu preferi aquela. Exato. Você, que bacana. Como você está comendo, né, ao mesmo tempo, você consegue inferir parâmetros que para o seu paladar agradou mais. Então vai mais maciez, mais sabor, mais qual a textura que você gosta, um corte com mais gordura, um corte com menos gordura. Né? Por exemplo, a gente tem hoje a raça Wagyu, mas para o brasileiro, o brasileiro em geral não gosta de uma carne com tanta gordura, então um entremeado ali vai chegando no marmoreio 2, 3, já é mais que o suficiente, na maioria das vezes, então marmoreio 5, 7, 8, 12 lá, para nós não é um... Vai ser um negócio que você vai comer um pedacinho ali. Vai experimentar, mas não... porque já dá aquela textura como se estivesse comendo uma manteiga, né? Uma gordura mesmo, direta. Então, tudo isso é experiência, né? Legal você poder ter oportunidade de experimentar isso ao mesmo tempo e falar assim, igual você falou, gostei desse aqui. Porque vai muito de cada um, né? É igual vinho muitas vezes. Não é assim? Você tem vinho que agrada ao meu paladar, que para você não vai ser tão agradável. E a carne é a mesma coisa. Não quer dizer que tem que ser aquela. Não, é a oportunidade que você tem, a partir disso aí, desse produto, de você experimentar. E simplesmente você vai ter as suas escolhas. Exatamente. Isso é bacana. Pô, legal. Muito, muito bacana isso aí. Caio, vou pedir para você passar uma mensagem pro pessoal. Nós estamos encerrando com aquele sentimento de que dava para bater papo, continuar batendo papo. Isso é legal, porque você vai voltar, eu tenho certeza. Passa uma mensagem pro pessoal de casa. Primeiro te agradecer aqui, né, ao convite, ao espaço. Eu que agradeço. Você, os seus patrocinadores. É importante a gente do agro, né, trazer para nós também, Valfredo, a nossa responsabilidade. Eu acho que muitas vezes a gente é injustiçado, a gente ouve muita coisa que não condiz com a verdade, só que a gente tem que trazer para nós essa autorresponsabilidade, né? Se existe uma imagem e ela não é verdadeira e tem alguém passando, quem melhor do que nós para mostrar a imagem verdadeira, né? Então vamos mostrar mais da porteira para dentro, nossos valores, nosso compromisso ambiental, sustentabilidade, dar uma boa condição de trabalho para quem está com a gente, para caminhar todo mundo junto, todo mundo crescer junto. Projetos pequenos, né? Eu sou aí um exemplo que é possível, é difícil sim, então traga gente boa, gente capaz que vai te ajudar para não enfiar os pés entre as mãos, às vezes fazer um investimento no momento que o seu negócio não tem maturidade para suportar aquilo, às vezes o seu operacional não dá conta de tocar aquilo. Então, tendo ali gente boa, com experiência, que já fez aquilo ali muitas vezes, tanto consultoria quanto produtores, né? Vai lá, visita, pô. A pessoa vai fazer questão, vai servir um cafezinho, vai te contar ali. Vai conhecer exemplos de sucesso.
Exatamente. Com certeza você vai pensar alguma coisa aqui que vai caber direitinho no seu negócio. E a Montanha é isso, tá envolvido muito paixão, muito sonho, muita vontade de fazer melhor, de ser melhor. A gente está sempre investindo em autoconhecimento e técnica. Essas duas coisas andam juntas. Então, o Caio, de 10 anos atrás, ele não tinha bagagem somente técnica muito menor que hoje, mas pessoal também. Então, a gente está sempre aprimorando nossas habilidades e a gente sempre fala, se eu não tenho um resultado hoje, é que eu não tenho alguma habilidade, algum conhecimento que eu não tenho ainda. Então, para eu ter um resultado melhor do que eu já tenho, é porque eu preciso ser melhor do que eu já sou. Tem que buscar alguma coisa. Conhecimento, exato. Então, trazer gente melhor do que eu, que sabe mais do que eu, que tem mais conhecimento que eu, que tem mais experiência do que eu, ser humilde, ouvir, aprender com quem já passou pelo caminho. Então, essa é a minha mensagem. Não desista, não. Muitas vezes você está aí num momento difícil. Já tive e tenho, né? Regularmente, faz parte da vida de todo mundo. Sim. Mas siga em frente, trabalhe duro, busque pessoas boas ali que as coisas vão acontecer e vai prosperar. É isso aí. Meu amigo, o boné mais cobiçado do rural brasileiro, o boné do Agronegócio Podcast. Vou deixar com você, eu espero que você use aí no seu dia a dia. A gente sabe que todo mundo que está na roça, num dia de sol, naquele sol pancada lá do Mucurici, eu tenho certeza que você vai, já ficou muito bem, combinou com a camisa, bacana demais. Eu que agradeço, vou usar bastante lá, vou postar no dia a dia da fazenda. Posta e marca a gente, hein? Posta e marca lá o canal Agronegócio, faz uma postagem com o nosso boné. Olha, muito bom, muito bacana poder conhecer um pouco mais do seu exemplo, do seu sucesso, tá? Assim, já ouvia muito falar, né, de você como referência lá na região, referência de pecuária, de gestão, de empreendedorismo, e poxa, ver o seu sucesso aí é realmente de abrir os olhos, e é um exemplo a ser seguido, tá? Quarta geração de pecuaristas voltado ao agronegócio, apaixonado pelo que faz, perseverante, pai de família, esposo. Parabéns, irmão. Muito bom que você está aqui. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho a sua história, e já está feito o convite para você retornar assim que possível. Combinado? Combinado, meu amigo. É isso aí. Gente, nós vamos ficando por aqui no oferecimento de Datamares Livestock, Grupo Provaso, Nelore Eringia, Nelore Capixaba e a CCN, Biosanto e Solar Prime. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, canal Agronegócio no YouTube, também canal Agronegócio no Instagram. Você seguindo a gente, você ajuda a gente a manter esse projeto muito bacana, que o objetivo maior é fazer um elo de ligação entre parceiros do agronegócio, empresários, enfim, e passar muito conhecimento de qualidade para você que está assistindo a gente. Beleza? Então até a próxima. Obrigado. Programa Agronegócio, canal Agronegócios é o mundo rural além da porteira. Valeu, valeu!